Olá, pessoal! Nessa videoaula, iremos aprofundar os conceitos de força de atrito. Aqui é apresentado um diagrama de corpo livre de um bloco que se move para a direita mediante a aplicação de uma força externa. Conforme já conversado em videoaulas anteriores, a força de atrito ela é sempre paralela à superfície e contrária ao movimento. Nesse momento, iremos apresentar a equação que permite o cálculo da força de atrito, e ela é definida como sendo o coeficiente de atrito entre as superfícies vezes a força normal. Já discutimos a origem da força de atrito, que ela tem a ver com a rugosidade entre as superfícies. Porém, aqui foram destacados dois pontos dessa superfície onde podemos ver os átomos tentando se tocar. Nessa primeira situação, os átomos do chão estão mais próximos do átomo da caixa. Então, a força atômica intermolecular é maior. Aqui os átomos do chão e os átomos da caixa estão mais longe entre si. Então, a força intermolecular é menor, interatômica. Então, essa força na vertical de repulsão influencia o atrito. Por isso que a força normal influencia ele, ok? O que também poderia ser acrescentado? Qual seria a unidade do coeficiente de atrito? Então, nós isolamos ele do lado esquerdo da equação. Então, a força normal estava multiplicando, ela passa para o outro lado dividindo. E quando fazemos análise dimensional, vamos lembrar que as duas, tanto o numerador como o denominador, são forças. Então, a unidade é Newton e Newton, que acabam se cancelando. Ou seja, o coeficiente de atrito é adimensional, ele é igual a 1, ele não tem dimensão física. Então, ele é um número puro. Então, verifique isso aqui na tabela, tá vendo? Aqui em cima, ao lado da grandeza, não foi colocada uma unidade física. Por quê? Porque ela é adimensional. Quando a gente abre a caixa do atrito, amplia o conhecimento, a gente vê que tem dois tipos de atrito, o atrito estático e o atrito cinético. O primeiro, ele define quando o corpo está em repouso, ou seja, a velocidade é nula. Já o atrito cinético ou dinâmico, ele é usado para quando o corpo está em movimento. Mas a fórmula física é única, ela é sempre a mesma para os dois casos. Então, acaba sendo necessário a gente colocar um subíndice ao lado do coeficiente de atrito para diferenciar quando eu estou na primeira situação ou quando eu estou na segunda situação. Existem maneiras da gente mensurar o coeficiente de atrito, mesmo no nosso dia a dia. E às vezes é um pouco intuitivo da gente perceber no nosso dia a dia que para tirar um corpo do repouso é mais difícil do que mantê-lo em movimento. Então, o atrito estático é maior do que o atrito cinético. É mais difícil tirar um corpo do repouso do que mantê-lo em movimento. Então, o Mi estático é maior do que o Mi cinético. E quando a gente pega tabelas de engenharia dos materiais ou tabelas de física, a gente vê que essa propriedade realmente é verificada. Perceba, o Mi estático é sempre maior do que o Mi cinético. E veja que esses valores vão mudando sempre que eu vou alterando duas superfícies. Para vocês ficarem mais claro, mais evidente, essa influência microscópica, nesse próximo slide foram colocadas duas fotos diferentes. Nessa primeira foto, na parte superior é um peso metálico e a parte de baixo é uma lixa de papel.
Aqui na imagem da direita é o mesmo peso metálico e na parte de baixo, em azul, é uma superfície de acrílico. Então percebam como muda, né, a superfície de contato entre os dois materiais, entre as duas imagens. Uma das dificuldades de um possível exercício é verificar se o corpo está parado ou se ele está em movimento, se devo utilizar o atrito estático ou o atrito cinético. A discussão desse slide vai nos ajudar nessa compreensão. Então, nós vamos discutir esse gráfico, é o gráfico da força de tração em função da força de atrito. Essas forças vão surgir sobre esse bloco. E aqui estão as diversas situações pelo qual ele passa. Então, inicialmente, sobre o bloco tem a força peso, tem a força normal, e aqui está o fio que vai gerar a força de tração. Só que no ponto inicial, ninguém está puxando a corda, então a tração é nula. Se ninguém puxa a corda, se a tração é nula, o atrito também é zero, que seria o primeiro ponto do gráfico. Se a tração é nula, o atrito é zero. Em seguida, alguém começa a puxar a corda, mas ele permanece parado. Então, note que vai surgir uma força de atrito contrária, né, ao possível movimento. Mas como que eu percebo que ele está parado? Porque o módulo desse vetor tração é o mesmo módulo da força de atrito. Então, a força que está para a direita cancela a força que está para a esquerda. A gente vê isso no dia a dia. Não é porque eu começo a empurrar um móvel que ele vai sair do lugar. Então, para eu conseguir romper esse repouso, eu tenho que ir sucessivamente aumentando a força de tração, e daí sucessivamente vai aumentando a força de atrito, até que eu atinjo o ponto do atrito estático máximo. Quando eu atinjo aqui o pico do gráfico, é quando vai ocorrer o limiar entre o repouso e o movimento. Então, esse pico do gráfico é a grandeza que a gente tem que calcular nos exercícios para determinar o corpo está parado ou está se movimentando. Quando a gente atingir o atrito estático máximo, o que isso significa? Que o corpo passa a se movimentar, né? Então, o atrito passa a ser cinético. E note que analisando o gráfico, a gente vê que o módulo da força de atrito tem um decaimento, que era o que a gente estava falando anteriormente, que o atrito estático é maior do que o atrito cinético. É mais difícil romper a inércia de um corpo, do que mantê-lo em movimento. Tudo bem? Então, aqui já é o caso cinético, onde o corpo está se movimentando. Uma possível pergunta seria, por que tem essas flutuações aqui? Porque mesmo que um corpo anda, né, dependendo de como é a rugosidade da superfície, podem ocorrer pequenos imbricamentos mecânicos. Ora ele anda, ora ele enrosca, né? Então, esse possível imbricamento mecânico vai gerando essas pequenas perturbações. Tudo bem? E aí agora a pergunta que fica: como que eu faço para calcular esse atrito estático máximo? Então, vamos aqui recordar uma coisa importante. O que é o atrito estático máximo? É a força mínima necessária para romper as ligações atômicas e tirar o corpo do repouso. Então, eu poderia me perguntar, que força que eu tenho que aplicar sobre um móvel para que ele comece a andar? Então, eu tenho que calcular essa grandeza, que é calculada pelo μ estático vezes a normal. Pessoal, espero que tenha dado para compreender aqui o início das discussões. Haverá um aprofundamento durante as aulas e nos exercícios. Anote suas dúvidas e pergunte para o seu professor. Até mais. Obrigada.